Olá, amado irmão, irmã, todos que nos acompanham através dessa transmissão. Também em especial meu querido irmão Severino Rivaldo Silva e a Débora, filha dele, lá no Rio de Janeiro, irmão Severino, já nos acompanha há muitos anos. Ele fez parte das minhas primeiras missões em discipulado. Foi meu primeiro vice-presidente na Igreja Batista Novo Horizonte, no Rio de Janeiro. E ele é também um discipulador, tem dado treinamento, praticado o discipulado, e nós louvamos a Deus pela vida do irmão Severino e todos os demais irmãos que nos acompanham nesse instante. Na transmissão passada, nós falamos sobre discipulado prático e chegamos a questionar, será que existe um método de discipulado que seja o melhor? Olha, a questão não é o melhor método, eu disse. A questão, sabe qual é? Você praticar alguma coisa. Então você pode ter o melhor método de discipulado. Se você não praticá-lo, ele não funciona. Nenhum método funciona se não for praticado. Eu falei também sobre a Junta de Missões Nacionais, que tem sido uma bênção nos seus programas. Eu tenho acompanhado os ensinos e as propostas de missões nacionais na área de discipulado, de pequenos grupos, que eu acompanho desde o tempo dos NEBs. E a Junta de Missões Nacionais está também com a proposta de igreja multiplicadora, excelente, igreja multiplicadora. A grande questão é a seguinte, é praticar. E o que nós vamos transmitir aqui, passar para você, é também uma proposta. É mesmo, meu irmão? É, mas e daí? Não pratica, então não funciona. Então não é também a questão do método, como eu falei, não é? E nem do material. E nós falamos que você, meu irmão, minha irmã, foi nomeado, foi escolhido por Jesus com um propósito para ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Então eu disse, inclusive, que se você não for, não vai acontecer nada. Aliás, é isto que diz o meu treinador, um dos meus treinadores, o Elon Moore, no seu livro Multiplicando Discípulos. Jesus diz ainda que nós fomos citados nominalmente. É legal isso aí, né? Saber que Jesus chamou você pelo nome. Você que está acompanhando, fique sabendo. Jesus escolheu você para que você vá e dê fruto, mas é um fruto que permaneça. Este é o desejo de Jesus para a vida de todos nós. Agora, eu quero iniciar hoje, nessa segunda fala, compartilhando algo que tem sido assim um motivo desanimador para as pessoas que praticam o discipulado. Porque elas ouvem assim, olha, batizei tantos, integraram-se tantos, fulano multiplicou-se em tantos. E ela pensa assim, mas e eu? Eu não estou conseguindo. Eu vou compartilhar agora um vídeo da Igreja Batista de Acari, em que eu compartilho um pouquinho ali nesse vídeo sobre o que nós realizamos lá. É um vídeo antigo, daquele tempo, quando eu estava ainda em Acari, e você vai ver um pouquinho daquilo que aconteceu ali, ok? Na matemática da fé, o pastor Joselito tem uma lógica simples. Cada novo convertido será mais um foco irradiador da palavra de Deus. Cada novo cristão, um fator multiplicador do rebanho que se espalha pela terra em progressão geométrica. Eu quero mostrar para você a bênção que é o trabalho do discipulado. Isso que Deus fez na minha vida e que tem revolucionado o meu ministério. A maneira de levar uma vida, a se aproximar de Deus e a ganhar outras vidas. Por exemplo, eu comecei o ministério de discipulado aqui na Igreja Batista de Acari. Entre o grupo que eu comecei estava a irmã Lourdes Barcelos. Ela então foi discipulada por mim e depois ela discipulou a irmã Sandra, que se converteu, aceitou Jesus, foi discipulada pela Lourdes e então começou a se multiplicar também. A Sandra veio e, tendo a Regina aceitado a Jesus, a Sandra discipulou a Regina e a integrou na igreja. A Regina, também discipulada pela Sandra, vem e leva a Rogéria ao discipulado. A Rogéria é integrada e também é batizada e começa a discipular outras pessoas.
A Lourdes é a minha primeira geração. A Sandra é a minha segunda geração. A Regina é a minha terceira geração. A Rogéria é a minha quarta geração. Eu trabalho, eu recebo todo o material, todas as fichas das pessoas que se convertem, que chegam para a igreja, são as fichas entregues a mim, e eu tenho uma grande equipe que já foi discipulada anteriormente e que passam então a trabalhar com essas pessoas que se convertem, fazendo com que elas se integrem na igreja, cresçam espiritualmente, se fortaleçam e venham também a ganhar outras para Jesus, fazendo assim o trabalho de multiplicação do discipulado. A importância é o fortalecimento e o crescimento da igreja para a igreja, né? A igreja cresce e fortalece, porque são pessoas que são integradas e bem trabalhadas, bem doutrinadas, são firmes na fé e podem fazer um trabalho maduro, um trabalho amadurecido, um trabalho consciente. Pois é. Então você vê que esta irmã que faz a apresentação aí do pessoal, que eu digo que ela se multiplicou em diversas pessoas, a irmã Lourdes Barcelos, a primeira experiência dela, ela não conseguiu se reproduzir. E ela falou, pastor, parece que não funciona comigo, a pessoa não se interessou, não deu certo. Olha, o que aconteceu, sabe o que foi? Uma pessoa que ela foi discipular, bem longe de Acari, no Rio de Janeiro, uma cidade, essa pessoa terminou, que ela achava que não iria funcionar, essa pessoa terminou se multiplicando em muitas outras pessoas depois. E essa pessoa influenciou a igreja da cidade onde ela morava e de onde se tornou membro. E essa pessoa me convidou, depois levou a igreja a me convidar para ministrar um workshop lá na igreja dela. Olha, e ela se tornou a líder dos discipuladores. Fruto da irmã Lourdes Barcelos, esta que compartilhou a experiência no vídeo que nós vimos há pouco, ok? Eu quero compartilhar mais um vídeo agora de quando nós trabalhamos na Igreja Batista do Barro Preto como coordenador do Ministério de Evangelismo e Missões. Tivemos diversas pessoas discipuladas e o irmão Paulo César Cansado, ele foi um dos discipuladores e ele vai compartilhar agora a experiência dele. Vamos ouvi-lo. O pastor Joselito é tudo, mas acima de tudo é um servo de Deus. Aprendi muito sobre discipulado com o pastor Joselito. Resumindo, eu sou gerente geral da Caixa Econômica Federal, fui transferido para a cidade de Corinto e lá, como bom batista, procurei uma igreja batista da Convenção Batista Mineira. O moderador da igreja, lá da primeira igreja de Corinto, procurou saber quem eu era. E após algumas conversas em dias, passei a ministrar o culto às quintas-feiras naquela igreja. Conversando com a direção, passei também a fazer um treinamento toda terça-feira à noite sobre discipulado, ou seja, colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi com o pastor Joselito, com 18 membros. Comprei do pastor Joselito 20 revistas da Boa Notícia, no qual ele mesmo é o autor. E começamos o treinamento. Após 6 meses, a igreja já estava com 30 membros, todos discipulados por aqueles irmãos daquela igreja. Querendo cada vez mais desenvolver um trabalho, também fui ajudar a primeira igreja batista em Augusto de Lima, uma cidade próxima, 60 quilômetros da região, e passei a discipular também 12 membros da primeira igreja batista de Augusto de Lima, que também foi um trabalho maravilhoso. Mas cada dia mais sentia sede em discipular, porque quando a gente aprende, principalmente da forma que eu aprendi com o pastor Joselito, você tem sede de querer ensinar as pessoas, porque você vê o resultado, né? E fui na delegacia para tentar discipular os presos. Naquele primeiro momento, a delegada, uma jovem de 26 anos, ela não aceitou. Mas um belo dia, orando a Deus, ela precisou de fazer um financiamento habitacional, que ela ia casar,
E aí ela me procurou na Caixa. Providenciei tudo, fez o financiamento e após a conclusão de tudo ela disse: Paulo, muito obrigado e qualquer coisa que você precisar eu estou lá na delegacia. Eu não perdi tempo. Naquele momento eu já pedi ela para discipular os presos da cadeia. Aí nós sentamos para conversar, ela autorizou e eu fazia o discipulado dos presos da cadeia lá de Corinto, toda segunda-feira de 6 às 7 da manhã, 58 presos. Desses 58, 8 se converteram, mas a semente foi lançada para todos aqueles 58 presos. E eu fiquei ali 2 anos em Corinto. Nesse período, meu trabalho foi sempre discipulando. E na cidade, eu fui reconhecido pelo prefeito como cidadão honorário de cidade, mas não porque eu era gerente da Caixa, mas porque eu era um homem no qual Deus estava usando para discipular as pessoas. E o trabalho do discipulado foi reconhecido naquela cidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Joselito, pelo todo o trabalho que ele nos ensinou e nos inspirou para que Deus pudesse nos usar. Então convido você, irmão e irmã aí de Lagoa Santa, aproveite esse homem, aproveite esse servo de Deus, aproveite a sua esposa Idélia, que também é uma bênção, uma mulher amorosa, e que vocês recebam as bênçãos do Senhor aí através do discipulado. Você vê que bênção? A questão é a seguinte, é você praticar. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas em mencionar o meu nome, mas não sou eu. O que eu recebi, isso eu transmiti, eu sempre digo isto, não é um mérito meu. Aliás, foi Jesus que começou esse processo. Foi Jesus que mandou que a gente fizesse discípulos. Então, veja só, quando eu falei sobre a irmã Lourdes Barcelos e também agora o irmão Paulo, sobre pessoas que acham que o seu trabalho não está funcionando bem. Aqui em Lagoa Santa, nós tivemos algumas experiências assim, de pessoas que acharam que seu trabalho não deu fruto, etc. Mas vamos pensar na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, os versos 19 a 23. Veja só, no versículo 19, Jesus está explicando a parábola do semeador. E aí ele diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veja só, não a compreendem, veio o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Há casos da pessoa que ouve a palavra e ela nem entende. Não é sempre que a gente tem assim aquele sucesso, como muitos compartilham, como se fosse assim um método infalível. Não, olha aqui Jesus contando a parábola do semeador. Aí, o segundo solo, em Mateus capítulo 13, versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Ouviu, recebeu, que maravilha, não é? Mas Jesus diz que esta pessoa não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração, essa alegria, esse entusiasmo. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, olha só, é comum vir angústia, vir perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza. Olha só, primeiro, o maligno arrebatou do coração a semente. Segundo, não tinha raiz, se escandalizou. E tem o terceiro solo, que no versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Viu só? 3 tentativas sem dar certo. Quantas vezes você já tentou e não deu certo? Quantas tentativas você já fez? Não é sempre que dá certo. E Jesus deixou isso claro na parábola do semeador. Aí vem o quarto solo que diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Mais na frente,
nós vamos voltar a esta parábola, não hoje, mas em outro momento. Vamos voltar a essa parábola para compartilhar um pouquinho mais. Mas o que está sendo dito aqui? Que de cada 100 pessoas, quando você tem um resultado muito positivo, você tem 25%. De cada 4, 1. Isso com resultado excelente. Porque não é sempre que acontece assim. Mas o que realmente nos recompensa? Ver uma pessoa como essa que eu compartilhei, do irmão Paulo, da irmã Lourdes, daquela moça que se multiplicou tanto que a igreja dela se tornou também uma igreja discipuladora, da irmã Elizabeth Sena, que o vídeo está no Facebook e também aqui no nosso canal. Essa irmã se multiplicou em muitos. O irmão Severino se tornou um discipulador. Olha, ele já ensinou o discipulado para muitos pastores, encontros de pastores. Você está vendo? Às vezes você acha que somente um, e você fez tantas tentativas. Meu irmão, minha irmã, eu compartilho aqui só os sucessos, eu não compartilho os insucessos, até mesmo para quê? Eu tenho que mostrar que houve casos que deram certo. E qual foi o resultado desses casos? Estou compartilhando aqui a experiência do semeador para dizer que nem sempre dá certo com todos. Mas se a gente pegar assim, até lá na cruz, né? Jesus salvou só 50% ali, claro que eram somente 2, né? Mas na vida de Jesus, durante o ministério dele, quantos mesmo ficaram com eles até o fim dos 12? Somente 11. É claro que depois houve outros que foram integrados, como o próprio Matias escolhido mais tarde em lugar de Judas, Paulo depois é considerado como apóstolo, Barnabé depois é considerado como apóstolo. Mas eu quero dizer que nos 3 anos de Jesus, o que se pôde apurar foram 11. E assim mesmo, desses 11 dos apóstolos, né? Desses 11, havia 3 com os quais Jesus se identificava mais: Pedro, Tiago e João. Com eles que Jesus entra na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo. É com eles que Jesus está no Monte da Transfiguração. E é com esses 3 que no Getsemane Jesus separa dos outros e fica com esses 3 e pede para que eles vigiem e orem. Dos 12, 3 eram os mais chegados a Jesus. E desses 3, a Bíblia diz que havia um a quem Jesus amava. Então, no meu trabalho, eu faço o seguinte: eu tento discipular muitas pessoas e vou investindo naquelas que vão se achegando a mim, daquelas que me dão oportunidade de investir nelas. Vocês viram aí a experiência do irmão Jaconias, que está também publicado no Facebook. Ele, quando ele chegou aqui para a nossa igreja, ele era um membro de igreja, um membro comum. Mas depois que nós começamos a discipulá-lo, que ele se envolveu, olha o progresso desse irmão. Ele está se formando este ano no curso de teologia. Que bênção! Assim como muitas outras pessoas que eu poderia compartilhar. Muito em breve eu vou compartilhar a experiência do irmão Luciano, pastor Luciano, lá no Rio de Janeiro, que é da Primeira Igreja Batista Fazenda Botafogo, neste momento, né? No momento que eu estou fazendo essa transmissão, ele é pastor da Primeira Igreja Batista Fazenda Botafogo, lá no Rio de Janeiro. E você vai ver que ele se multiplicou em muitas outras pessoas. E como é que ele foi discipulado? E depois você vai ouvir mais na frente o testemunho dele, que nós vamos compartilhar muitos deles daqui para frente. Bom, eu quero compartilhar agora como foi que eu conheci, como foi que eu aperfeiçoei essa proposta de discipulado. Eu saí do Rio de Janeiro, fui pastorear a Primeira Igreja Batista em Muriaé, Minas Gerais,
E uma igreja muito boa, um pessoal amoroso, mas uma igreja que tinha passado por uma divisão e ficou um grupo muito pequeno na igreja, e aquele grupo de crentes também fiéis, mas não eram as pessoas assim envolvidas com a evangelização. E elas às vezes me pareciam desanimadas, mas não é que eram desanimadas, elas não tinham uma proposta à qual elas poderiam se abraçar. E olha, eu dei tanto sermão duro naqueles irmãos ali, que eles sabem que eu já pedi perdão para eles, né? Meu Deus, que coisa, né? Achando que, dando assim uma chicotada no pessoal, que o pessoal vai sair para discipular, e não. E eu tentei fazer diversos trabalhos muito grandes, e fazer assim, distribuição em larga escala de folhetos. Teve uma exposição agropecuária lá em Muriaé, que nós distribuímos 18.000 folhetos, 5.000 evangelhos e 300 novos testamentos. E foi um trabalho bem organizado, que tinha um grupo de apoio de oração, tinha uma equipe para dar suporte lá no local da exposição. Mas sabe qual foi o resultado final? Batizei só uma pessoa e ela foi excluída depois. Um outro trabalho que nós realizamos lá em Muriaé, uma cruzada evangelística com um pregador chamado Chad Williams, que abalou a cidade. Para você ter ideia, um dos jornais da cidade publicou Guerra entre Deus e o Diabo na Terra do Sol. Olha, para aquele evento, nós distribuímos 35.000 convites. 12.000 cartazes foram colados nas paredes, nos muros, etc., na cidade. E inúmeras faixas foram também expostas. Foi um trabalho feito em parceria com a Igreja Batista Central de Muriaé. Trabalho abençoadíssimo. Mas, apesar das 736 decisões que nós tivemos, a nossa igreja ficou com metade, 368, os outros 368 foram passados para a Igreja Batista Central, e apenas 3 pessoas foram batizadas como fruto direto, de imediato daquele trabalho. E assim mesmo, uma foi excluída depois. Que coisa, né? Então foi assim, eu entrei numa crise imensa. Meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu pensava, né? E não funciona, o que está acontecendo? Foi aí que eu participei, primeiramente, de um mutirão missionário, promovido pela Junta de Missões Nacionais, aquelas TANs que a Junta fazia, e foi lá no Maranhão, na cidade de Barra do Corda. E entre aquele grupo que ali estava, um dos irmãos, o irmão Gilson, que hoje é pastor Gilson, ele me explicou o que era discipulado. Eu já estava com aquele pequeno grupo que eu falei, das células, e aí eu descobri, a lampadinha acendeu. Eu voltei de lá, chamei um grupo de 15 pessoas, e eu comecei a treinar essas pessoas, explicar para elas o que era discipulado. E essas pessoas se multiplicaram, meu irmão. Minha irmã, que naquele ano, como resultado dos pequenos grupos, resultado do discipulado, nós batizamos em um ano 92 pessoas. Naqueles anos anteriores, que eu fiz aqueles trabalhos todos, em um ano eu batizei 10 pessoas. Começamos o ano com 207 e terminamos com 206 membros. Senhor, quero mandar um abraço para o pastor Áquila, que é o atual pastor da Primeira Igreja Batista lá em Muriaé. Todos os queridos, grande abraço para vocês. Eu os amo muito. Assim como todas as igrejas, né, por onde eu passei, que Deus me deu o privilégio de trabalhar. E aí, meus irmãos, daí para frente, Deus só foi abençoando a minha vida, que a gente foi
se aperfeiçoando. Passei pela primeira de Coronel Fabriciano, foi um ministério relativamente curto lá, mas em 2 anos e 5 meses nós batizamos 82 pessoas. Depois eu fui para Acari, onde passei 7 anos, e lá nós pudemos desenvolver agora com mais, de modo assim, mais intenso o discipulado. E de lá o discipulado foi espalhado não somente para o Brasil, mas para o exterior. Então, na igreja de Acari, nós batizamos, lá na igreja de Acari, nós batizamos mais de 500 pessoas e foram organizadas em igreja 2 congregações que tinham sido organizadas pelo pastorado anterior, que fez também um trabalho abençoado, pastor Josias Cardoso Machado, e essas congregações já estavam organizadas, nós demos prosseguimento e organizamos em igreja aquelas 2 congregações. E então foi assim, foi sendo desenvolvido. De lá eu voltei para Minas, né? Para a primeira igreja batista do Barreiro, onde em 5 anos nós batizamos 201 pessoas e organizamos em igreja uma congregação com 91 membros, além de revitalizarmos uma outra igreja. Depois trabalhamos na Igreja Batista do Barro Preto durante 4 anos, na coordenação do Ministério de Evangelismo e Missões, e há 8 anos que estamos aqui em Lagoa Santa. Por aqui já passaram 27 pastores. Por aqui já passaram 9 pastores em 27 anos. Nós começamos aqui o ministério, a igreja estava com 69 membros, fechamos o relatório do ano passado com 204, e aqui nós temos visto que o ministério que mais se tem desenvolvido, os maiores resultados, é na integração de vidas através dos pequenos grupos. E aí o discipulado também tem sido praticado, como algumas pessoas vão compartilhar, vocês vão ver, o Jaconias já compartilhou, e nós teremos o compartilhamento de outras pessoas. Nós saímos de uma capela, um templo, né, daqueles antigos, construído pelos americanos, e hoje estamos na construção do novo templo. Então, cada vez fica mais evidente que o segredo para a igreja cumprir sua missão é descobrir o potencial desta igreja e aproveitar o potencial. Olha, semana passada, uns irmãos, 3 irmãos aqui da nossa igreja, eles resolveram iniciar uma transmissão através de uma rádio, pela web. Sabe, na primeira transmissão, houve mais de 900 acessos. Primeira transmissão. Você está vendo o que eu estou dizendo? É uma linha de trabalho que você começa e Deus abençoa. E aí, lá em Murié, nós tínhamos 2 programas de rádio, e a cada ano nós comemorávamos o aniversário do programa Minutos de Esperança. Olha, você vai usar a ferramenta que Deus colocar na sua mão, meu irmão. E através dela você vai evangelizar, você vai discipular. E no processo de discipulado há a integração. Eu queria compartilhar só mais uma coisa com você. É o seguinte. Quando é que começa o discipulado? O discipulado deve começar na igreja, primeiramente, obviamente, pelo treinamento das pessoas que vão discipular. Se você quer a sua igreja crescendo, você precisa ensinar os seus discípulos a fazer. Não foi isso que Jesus fez? Ele chamou aqueles homens e disse: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Então, como eu fiz lá em Murié e como eu faço em toda igreja que eu chego, eu convoco algumas pessoas e ensino aquelas pessoas.
Eu as treino, eu saio com muitas delas, não saio com todas, mas saio com muitas delas para mostrar como fazer. E aí a coisa acontece, ok? Mas, então você tem um grupo treinado. A quem é que essas pessoas vão discipular? Mais na frente eu vou falar diretamente sobre isto. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Você que está ouvindo essa transmissão agora, comece pelas pessoas que chegam à igreja, que vêm à igreja, que vêm ao culto, que fazem algum contato com a igreja. Nós temos uma equipe de acolhedores. Olha, o acolhimento é o cartão de visitas de uma igreja. A nossa igreja é conhecida como a igreja que recebe bem os seus convidados. Temos sempre boas equipes de acolhedores e as pessoas se sentem bem quando acolhidas. Este é, vamos dizer assim, o segundo passo, porque o acolhimento é o cartão de visitas de uma igreja. Ela não é o discipulado em si, o acolhimento não é o discipulado em si, mas é como eu disse, a evangelização, você não pode separar o discipulado da evangelização. Porque a evangelização precisa da sequência do discipulado. E para ter o discipulado precisa da evangelização. Então, eles estão interligados. E este é o segundo passo. Comece pela recepção. O modo como as pessoas serão recebidas na igreja. Você pode compartilhar conosco também através do chat. Nós tentaremos responder algumas perguntas. E toda terça-feira, às 8 da noite, nós faremos uma transmissão e poderemos interagir, ok? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.